Bom dia, caríssimos irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo. Que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Estamos começando mais um mês, estamos no mês de novembro, no primeiro dia de novembro, e eu desejo então que a graça de Deus acompanhe você durante todo esse mês, e de modo especial no dia de hoje, que nós estamos aqui juntos fazendo esse nosso programa. Vamos mais uma vez meditar a palavra de Deus. Mas para que essa palavra tenha frutos na nossa vida, vamos invocar o Deus unitrino. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E hoje, 1º de novembro, a Igreja celebra, então, Todos os Santos. Mas essa festa, aqui no Brasil, ela é transferida para o domingo, o próximo, depois do dia 1º. Mas hoje, aqui no nosso programa, então, nós vamos meditar, refletir a festa de Todos os Santos. Solenidade de Todos os Santos. Sabemos que desde os primeiros séculos os cristãos praticam o culto dos santos, a começar pelos mártires. Por isso, hoje vivemos essa tradição na qual a Mãe Igreja convida-nos a contemplarmos os nossos heróis da fé, da esperança e caridade. Na verdade, é um convite a olharmos para o alto, pois neste mundo escurecido pelo pecado, brilham no céu como luz do triunfo e esperança daqueles que vivem e morreram em Cristo, por Cristo, com Cristo, formando uma constelação. Todos estes combatentes de Deus merecem nossa imitação, pois foram adolescentes, jovens, homens casados, mães de família, operários, empregados, patrões, sacerdotes, pobres mendigos, profissionais, militares ou religiosos que se tornaram um sinal do que o Espírito de Deus pode fazer num ser humano que se decide a viver o Evangelho que atua na igreja e na sociedade. Portanto, a vida desses que acabaram virando proposta para nós, uma vez que passaram fome, apelos carnais, perseguições, alegrias, situações de pecado, profundo arrependimento, sede, doenças, sofrimentos por calúnia, ódio, falta de amor e injustiças. Tudo isto e mais que constitui o cotidiano dos seguidores de Cristo que enfrentam os embates da vida sem perderem o entusiasmo pela pátria definitiva. Nesse dia, a Mãe Igreja faz o apelo a todos nós, seus filhos, o apelo à plenitude da vida cristã e à perfeição da caridade. Se dirige a todos os fiéis cristãos. Todos os santos e santas de Deus, rogai por nós. Nesse dia 1º de novembro, a Igreja celebra a festa de Todos os Santos. E como nós vimos no relato dos santos de hoje, na vida dos santos, então tem santo de todas as espécies, homens, mulheres, trabalhadores, patrões, mendigos, pessoas ricas, todos realmente deram um testemunho do Evangelho vivo aqui enquanto passou nessa vida temporal, nessa vida terrena, e se torna modelo para nós. Eles que viveram de maneira radical o Evangelho. Esse Evangelho que nós vamos ouvir daqui a pouco aqui no nosso programa, com certeza também é uma proposta para nós. Vivemos essa santidade que nos leva de encontro com Cristo, fazemos a sua vontade. Trabalhamos incansavelmente pela santidade. Eis então o motivo da festa de hoje, que nós vivamos, caríssimos irmãos e irmãs, essa santidade no dia a dia, para que também um dia nós possamos, todos nós, estarmos no reino dos céus com esses irmãos para glorificar a Deus por toda a eternidade. Então vamos meditar hoje o Evangelho de São Lucas, capítulo 13, versículos de 22 a 30. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou:
Senhor, é verdade, são poucos que se salvam? Jesus respondeu, fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, e vós do lado de fora começareis a bater dizendo, Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá, não sei de onde sois. Então começareis a dizer, nós comemos e bebemos diante de ti. Tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, responderá, não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas no reino de Deus, e vós, porém, sendo lançado fora. Virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. Assim há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, nós que ouvimos essa palavra, nós percebemos que Jesus estava no seu caminho para Jerusalém, para cumprir a vontade de Deus, ou seja, dar a sua vida em resgate de muitos para a salvação da humanidade. Nesse caminho, então, alguém pergunta para ele se são poucas as pessoas que se salvam. E Jesus, então, se esquiva, não quer participar dessa casuística, porque com certeza ele sabe que isso não vai dar frutos. Mas ele vai ensinar qual é o verdadeiro motivo que salva as pessoas. E então ele vai falar dessa realidade que nós precisamos viver a caridade e a justiça. Porque muitos dos judeus pensavam, só porque eles pertenciam ao grupo dos judeus, aquele grupo ao qual Jesus veio em primeiro lugar, mas não praticavam a vontade de Deus, não praticavam o bem, então eles seriam salvos. E Jesus diz que não, que para herdar o reino dos céus, precisamos praticar então o amor e a justiça. Eis então a missão, o desafio, não só para o tempo de Jesus, mas também para nós hoje que ouvimos essa palavra. Para você que está aí do outro lado me ouvindo, me assistindo nesse programa, com certeza também você e eu somos chamados a praticar essas duas virtudes para ganharmos o reino dos céus. Então, o que é a justiça? O que é a virtude da justiça? É devolver ao outro aquilo que lhe pertence, aquilo que é justo. Então, eu não posso centrar a minha vida em mim. As pessoas não podem ficar me servindo. Isso é egoísmo, é egocentrismo. E Jesus, então, veio pregar completamente o inverso. Ou seja, eu preciso estar atento à necessidade do outro, eu preciso ajudar o outro. E assim, eu fazendo a vontade do outro, ajudando o outro a viver o Evangelho, a praticar as virtudes, Deus vai perceber que eu estou valorizando o outro e assim vai me conceder cada vez mais a graça. E a caridade, como a gente já sabe, é aquele amor sem medida. Então não ficar regrando muitas das vezes as coisas que nós temos, os dons que nós temos, mas tenhamos a generosidade de partilhar com muita alegria dos dons que Deus dá a cada um de nós. Então assim é que nós vamos de fato herdar o reino dos céus, praticando a justiça e praticando também a caridade. Então precisamos tirar da nossa cabeça esse conceito, só porque eu fui batizado na igreja, que eu fui lá muitas vezes, comunguei algumas vezes, me confessei e pronto, agora estou salvo. Se eu não pratico as virtudes que Jesus ensinou, e de modo específico no evangelho de hoje, a virtude da justiça e da caridade, então, por mais que eu tenha sido batizado na igreja, por mais que eu tenha me casado na igreja, por mais que eu tenha frequentado a igreja, feito novena, rezado terços, mas se eu não pratiquei o bem durante a minha vida, com certeza não serei herdeiro do reino dos céus. Vai ficar difícil entrar no reino dos céus. Nós precisamos, então, preferir a porta estreita. O que é a porta estreita, então? É aquele caminho mais difícil. Então, muitas das vezes, para muitos, a vida de oração é difícil. É por ali que a gente encontra esse caminho. Para outros,
É mais difícil praticar a caridade, de ajudar os outros, de perdoar. É esse então o seu caminho, meu irmão, minha irmã, de viver a graça de Deus, de viver a salvação. E com certeza Deus está disposto a te ajudar, a te abençoar, para que um dia você também esteja em plena comunhão com Ele no Reino dos Céus e com todos os santos, como hoje nós fazemos em memória de todos os santos que se esforçaram para viver o Evangelho. Com certeza, para chegar no Reino dos Céus, para eles também não foi fácil. Como nós vimos, muitos passaram sede, muitos foram chicoteados, muitos foram mortos, muitos tiveram muitas dificuldades na sua vida para não negar o Evangelho e para receber como prêmio o Reino dos Céus. Se a gente está buscando uma salvação, um Reino dos Céus, que seja fácil, que a gente fica aqui sentado muitas das vezes no sofá, com o controle remoto na mão, esperando que o Reino dos Céus venha ao nosso encontro, então a gente está muito longe ainda daquilo que Deus espera de cada um de nós. Precisamos então fazer como o Papa Francisco tem pedido a cada um de nós. Precisamos nos levantar do nosso sofá, do nosso banco, do nosso comodismo, abrir a porta da nossa casa e ir ao encontro do outro, e praticar a justiça, praticar a caridade. E assim, de fato, caríssimos irmãos e irmãs, estaremos então vivendo essa graça e essa proximidade de um dia também de estarmos com todos os santos glorificando ao nosso Deus por toda a eternidade. E nos esforcemos então para isso. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E agora, caríssimos irmãos e irmãs, vamos consagrar a nossa vida a Santa Rita de Cássia, a nossa Santa das Causas Impossíveis. Ela que também faz parte do número dos santos, que viveu grandes sofrimentos, mas hoje brilha como uma estrela no Reino dos Céus. Ela, com certeza, deseja interceder a Jesus para que também nós tenhamos uma vida de conversão, uma vida de santidade. Façamos, então, com muita fé, a nossa oração de consagração. Oremos. Ó poderosa Santa Rita, a quem Deus constituiu auxiliadora dos cristãos, nós vos escolhemos como senhora e protetora desta cidade, desta família, desta região. Dignai-vos mostrar aqui o vosso poderoso auxílio. Preservai esta casa, cidade, região, de todo o perigo, do incêndio, da inundação, dos raios, da tempestade, dos ladrões, dos malfeitores, da guerra e de todas as outras calamidades que conheceis. Abençoai e protegei, defendei e guardai como coisa vossa as pessoas que vivem nesta casa, cidade ou região. Sobretudo, concedei-lhes a graça mais importante, a amizade com Deus, evitando o pecado. Dai-lhes a fé que tivestes na palavra de Deus e o amor com que nutristes para com o vosso Salvador Jesus Cristo e para com todos aqueles pelos quais Ele morreu na cruz. Gloriosa Santa Rita, rogai por todos que moram nesta casa, cidade, região, que vos foi consagrada. Amém. Então hoje, logo mais às 19h30, convidamos a você para o grupo da Renovação Carismática Católica na Igreja Matriz. Venha louvar o Senhor, venha assim se colocar à disposição de ser esse servo, de buscar a santidade na sua vida. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos chegando ao final do nosso programa e hoje então, como é dia 1º, dia de Todos os Santos, eu vou invocar todos os santos para que assim possa vir até nós, vir ao nosso encontro e nos ajudar a viver o Evangelho de maneira mais radical na nossa vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso pela intercessão de todos os santos e santas de Deus. Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz de Cristo e até amanhã com mais um programa Diário Espiritual.